Muito bem, exercício envolvendo sistema de amortização francês, tabela price, com diferimento. Então, gente, diferimento é o seguinte: imagine que você fosse até uma loja e tivesse um bem lá que você quisesse comprar e o vendedor falasse: olha, isso aqui custa tanto, em tantas prestações, e eu te dou 3 meses de carência. Então, o que significa esses 3 meses de carência? Significa que você, ao invés de o contrato ser feito agora, em vez de o pagamento ser feito agora, você posterga esse pagamento 3 meses para o futuro, tá? É como se a contratação da operação se desse 3 meses para o futuro. Tudo bem? Ok. É interessante também a gente ter muito claro dois conceitos que são fundamentais aqui no nosso mundo de sistema de amortização francês tabela price, que é o conceito de séries postecipadas, que são todas aquelas que a gente trabalhou até agora, e as séries antecipadas, tá certo? Então, o que seria uma série antecipada? Vou dar um exemplo breve aqui no ar, tá? Imagine que eu fosse contratar um empréstimo com você, meu caro aluno, para pagar em 2 prestações. Hoje, daqui a 1 mês, daqui a 2 meses, tá? Então, olha, você dissesse assim para mim: tudo bem, eu lhe empresto R$100, tá? Então você paga em 2 prestações postecipadas. Então, a primeira eu pago aqui na data 1 e a segunda eu pago aqui na data 2 e morreu. Obrigado, tudo bem. Só que, e se você falasse: olha, tudo bem, vamos fazer, só que vamos fazer uma série não postecipada, uma série antecipada. Então a série antecipada significaria que, ao invés do primeiro pagamento se dar na data 1, o primeiro pagamento se daria na data de hoje e o segundo pagamento se daria na data 1. Tudo bem? Então, gente, a única diferença de uma série antecipada para uma série postecipada é que na série postecipada o primeiro pagamento ocorre daqui a um período. Ao passo que na série antecipada o primeiro pagamento se dá agora. Tudo bem? Quando a gente for operar isso na HP12C, a gente vai utilizar uma função em azul, a gente vai passar o estilo da série de postecipado para antecipado. Então você vai apertar aí o botão G, azul, e a tecla 8, onde aparece End para postecipado, e G7, que aparece Begin. Aí, e vai aparecer um Begin aí no seu visor, tá certo? Vai trabalhar com a série antecipada? G, Begin. Vai trabalhar com a série postecipada? G, End, tá certo? E é bom você, quando ligar HP, ver como ela está configurada, porque a hora que você desliga essa configuração, ela permanece, certo? Então, pessoal, olha só, no nosso exercício, então eu primeiro disse para você o que é antecipado e postecipado. O antecipado, o primeiro pagamento se dá não daqui a um período, mas se dá agora, tá bom? E a carência? A carência é a seguinte, né? Se você me desse uma carência de 3 meses, né? Se fosse uma série postecipada, hoje, 1, 2, 3, 4, 5, tá? Se fosse uma série, se você me desse uma carência de, quantos meses eu falei? Não lembro mais. Uma carência de 3 meses. 3 meses de carência. É como se o contrato, ao invés de hoje, fosse empurrado 1, 2, 3 meses para o futuro, tá? Então o contrato se deu aqui. 3 meses de carência. Se você me disser que é uma série postecipada, o primeiro pagamento eu só faço no 4º período. E o segundo pagamento no 5º período. Mas se você me disser que tem carência de 3 meses, mas a série ela é antecipada, antecipada se dá no próprio momento. O primeiro se dá aqui, no próprio 3, e o segundo se dá aqui. Tudo bem? Dado esse pequeno prelúdio, vamos para o exercício.
Alice acaba de conseguir um empréstimo para custear uma cirurgia urgente de uma amiga, no valor de 500 mil. É uma boa amiga. Postecipado, com diferimento de 6 meses, a uma taxa de 1,8% ao mês e pelo prazo de 6 anos. Tá certo? Determine o valor das prestações. Gente, eu vou desenhar porque desenhando ajuda o entendimento, tá certo? Quando isso aqui acontecer na prova, a gente não vai precisar ficar desenhando, a gente já vai direto digitar na HP12C, tá bom? Mas se faz necessário, nesse primeiro contato, a gente ilustrar. Ele diz diferimento de 6 meses. É como se o contrato fosse de hoje para daqui a 6 meses, tá? Então, a contratação que se deu hoje, na verdade, é como se ela fosse jogada para o futuro, certo? Isso que significa diferimento de 6 meses, carência de 6 meses. 500 mil. Há uma taxa de 1,8% ao mês. Pelo prazo de 6 anos. Então, 6 meses, tá? 6 meses. Pelo prazo de 6 anos. Então, gente, se ele disse prazo de 6 anos, você vai entender 6 vezes 12, que é igual a 72 meses. Então, veja, você vai quitar isso em 72 prestações. A primeira aqui e a última aqui. Tudo bem? Então, são 72 prestações mensais. Tá certo? Então aqui a gente vai ter as nossas 72 prestações, o contrato se deu aqui e você sacou 500 mil aqui, ok? Então olha, foi um empréstimo, então você sacou 500 mil aqui. E você teve 6 meses de carência e vai ter de amortizar em suaves prestações de sabe lá Deus quanto, 72 prestações a 1,8% ao mês. Tudo bem? Gente, quando você faz o cálculo na HP de Present Value, tal, N, I, Payment, Future Value, você está sempre supondo o seguinte. Quando você digita PV na sua HP, a HP vai entender que o PV está aqui, um período antes da primeira prestação. Tá certo? Um período antes da primeira prestação. Então, se você digitar na sua HP do jeito que está aqui, 500 mil, present value, N igual a 72, taxa igual a 1,8% ao mês, você vai errar, tá bom? E você pode apostar a sua alma como que na prova, uma dessas alternativas vai ser contemplando esse erro. Gente, então, não dá para fazer isso. Não dá para você injetar 500 mil. Então, o que você precisa fazer antes? Você precisa conduzir esse valor de 500 mil para a data 6. Como é que você faz isso? Você calcula o montante produzido pelo capital inicial de 500 mil, mais a taxa elevada a quantos meses mesmo? 6 meses. Só isso. Então, é algo simples, né? Você joga esse valor ali, então vai ser 1,018, entra, 6 eleva, 500 mil, que multiplica 556.489. Então, esse 500 mil vai se tornar aqui 556.489,11. Agora sim, você vai fazer esse valor, 556.489,11. Esse valor vai ser o seu present value. Você vai ter 72 N, 1,8 I,
E você quer descobrir quanto que você vai pagar por mês. Aperta a tecla Payment e ela vai te dar o valor. Tudo bem? Então, pessoal, olha só. O exercício deu uma carência, deu um diferimento. Você sacou 500 mil hoje. 500 mil hoje não vão valer 500 mil daqui a 6 meses, vai valer mais. Então, o primeiro passo é você escrever o 500 mil enquanto ele se tornou em 6 meses. De posse desse valor é que você vai para a sua HP injetar. Tudo bem? Então, 556.489,11, que já está aqui, ele vai ser o quê? O valor presente. PV. Ops, acabei apagando. 556.489,11. Entra. Digo, PV. 72, N, 1.8 e Payment. 13.850,59. 13, o resultado disso daqui vai ser 13.850,59, tá? Que vai ser a alternativa A. Pessoal, de novo, o payment aí na sua HP deu com um valor negativo porque você está pagando, tá? É por isso que o seu payment deu menos 13.850,59. Tudo bem? Mas ele só quer saber o valor das prestações, você não vai falar menos 13. Não, 13.850,59. Tá claro isso, pessoal? Então, diferimento, carência, ele empurra o contrato que foi hoje 6 meses para o futuro. Ok, é como se o contrato fosse daqui a 6 meses. Como ele disse que a série é postecipada, o pagamento se dá não aqui no mês 6, mas sim um período após. Tudo bem? Batata, mamãozinho com açúcar. Você vai fazer. Muito bem, exercício de número 38. Ele envolve tabela price, já adiantando, e custo efetivo. Ao passear no shopping, você se encanta com um drone, uma oportunidade ímpar de empatar dinheiro que poderia poupar. Na etiqueta do produto, você vê todas as características daquele mimo e, inevitavelmente, o seu preço e condições de pagamento. Consta na etiqueta que o preço é de apenas 300 mil, e existe isso, que podem ser parcelados em 12 prestações iguais e sem juros, ou, caso opte pela compra à vista, e via Pix, dar-se-á um desconto de 5% correspondente à tarifa que o lojista pagaria a Cielo. Como você ainda não galgou aquela tão sonhada vaga como respeitável CFP, pausa. Você sabe que não pode, pela regra das normas éticas da Planejar, falar respeitável CFP. Você precisa falar respeitável profissional CFP. Fulaninho é CFP. Não, fulaninho é um profissional CFP. Da região do condado, você sabe o que é o condado? Se não souber, pesquise. Preferiu o plano parcelado ao à vista. Nesse caso, a taxa de juros efetiva que você paga é de... Gente, esse exercício ele é bastante interessante porque dá a nítida impressão de que está faltando alguma coisa, tá certo? Mas não está faltando. É um truque de leitura, um truque de interpretação de texto, tá? Eu adoraria falar, olha, você fique pensando, fica como lição de casa, amanhã a gente corrige. Só que acho que a gente já cresceu, já passou um pouco dessa fase, então eu já vou te contar. Gente, quem que financia uma coisa para você em tantas prestações iguais e sem juros? Sua mãe, né? Tomara que você pague para ela. Só tua mãe, teu pai, tua mulher, teu marido, filho, não sei. Então, tem um truque de leitura esse exercício. E esse truque de leitura já foi explorado em prova de CGA, em prova de CFP, enfim. O truque é o seguinte. Você tem um bem que custa 300 mil, que você pode parcelar em 12 prestações iguais e sem juros. Gente, se são 12 prestações iguais e sem juros, ninguém vai te cobrar juros pelo empréstimo do dinheiro.
Então, se você tomou 300 mil emprestados, 300 mil emprestados e sem juros, 12 prestações, você vai simplesmente dividir 300 mil por 12 e vai encontrar 25 mil. Ponto. Tá? Então, esse exercício tem esse truque. Quando ele diz que são X prestações iguais e sem juros. Tá? Quer dizer que o juro embutido nesse financiamento é zero. Ou seja, você pegou 300 mil e devolveu 12 pagamentos de 25 mil. Como se fosse empréstimo de mãe. Tá bom? Ou isso, ou você, né, 12 prestações iguais sem juros, ou caso opte pela compra à vista e via Pix, dá-se um desconto de 5%. Bom, 5% sobre 300, 10 dá 30, metade dá 15, 300 menos 15, 285. Então, ó, pela opção B, o valor vai ser 285 mil. Certo? Pela opção A, o valor vai ser 300 mil em 12 vezes de 25 mil. Ok. Gente, e o exercício pede para você como você... Nesse caso, a taxa de juros efetiva que você paga é de... Pessoal, qual é a situação? Você poderia ter aproveitado um desconto de 285, um desconto de 5% caso pagasse à vista. Você podia ter pago agora, numa paulada só, 285 mil. Ou isso, ou pagar 300 mil em 12 vezes de 25, tá certo? Concorda comigo que vai ter uma taxa embutida aí na operação? Concorda? Tá bom. Então, como que a gente vai calcular isso? Então, ao invés de você aproveitar hoje 285 mil, você fez o quê? Você pagou 300 em 12 vezes de 25. Então, meu caro aluno, a situação pictórica é essa. Hoje, data zero. E você tem a sua série de 12 pagamentos idênticos de 25 mil. Do primeiro ao último, 25 mil. Certo? Para você fazer esse cálculo, você tem 12 períodos. Olha, se você colocar na sua HP, só de brincadeira, faça isso. Se você colocar na sua HP 300 mil aqui, ó, se eu puser 300 mil aqui, no valor presente, aqui nessa posição, se você colocar 300k aqui, 300 mil, ó, 300 mil PV, 12N, 25 mil payment, e a tecla I vai dar zero. Por quê? Taxa zero, né, gente? 300 mil dividido por 12 dá 25 mil. Então não está sendo cobrado juro. Taxa zero, tá? Então, só que a questão é, o valor que você teria pago era 285 mil. Só que, não aproveitando, você pagou 300 mil em 12 prestações de 25 mil. Agora sim, você vai fazer 285 mil, PV na HP, 12, N, 25 mil payment, e vai calcular agora o valor da taxa I, tá certo? Então, vamos fazer aqui. Então, eu tenho 25 mil, que é o payment. Deixa eu fazer 25 mil, muda sinal, payment, 12, N, 25, errei aqui. 25 mil, troca o sinal, que é o payment, 12, que é o N, 285 mil, que é o PV, tecla I, running, .798
0,80. Então, na HP, isso aqui vai dar... E lembrando, gente, que quando a HP faz essa conta, ela já te dá no formato percentual, tá? Não é no formato unitário, não. Então, quer dizer que essa taxa de juros embutida aqui, nesse financiamento, é de 0,8%. Tudo bem? Então, veja, se você, ao invés de aproveitar 285 mil hoje, à vista, quiser fazer 12 pagamentos de 25 mil cada um, ou seja, pagar 300 mil ao total, considerando o fator tempo, você vai pagar uma taxa de 0,80% ao mês. Tudo bem? Então, esse aí é o seu custo real, esse aí é o seu custo efetivo. Então, gente, aqui, ó, a mágica foi o quê? Foi você pegar e comparar. O que eu poderia ter aproveitado? 285 mil. O que de fato eu fiz, que é mais caro? 12 de 25. 12 de 25 produz um fluxo, certo? Para esse fluxo fazer um match com 285 mil, qual a taxa de juros que faz esse match? É o custo efetivo. Tudo bem? Exercício seguinte.